Ao vivo novamente, mais uma live. Eu acho que já está conectado. Olá, eu sou o Rafael Frederico, do blog Equilíbrio Negócios, e desejo muito sucesso para você. Tenho uma pergunta para lhe fazer. Você em algum momento já teve dificuldades de implantar uma ideia ou um novo projeto na empresa? Ou de um outro lado, se eventualmente você não é gestor, você já teve resistência a aceitar uma nova ideia que o seu chefe, ou seu gestor ou gerente lhe colocou? Se você disse sim, este vídeo é para você. O tema de hoje é um tema muito importante, que é resistência à mudança. O quanto que nós, profissionais, somos resistentes àquelas mudanças que são impostas na empresa. Tá? Então, pense comigo, nós estamos vivendo um momento onde a única certeza que nós temos é a mudança. Tudo se altera o tempo inteiro, é a única certeza que nós temos. No entanto, as empresas, para acompanhar as tendências que tem de mercado, estão continuamente alterando seus processos, estão continuamente mudando seus processos. Nós, profissionais, pelo outro lado, temos a tendência de gostar da zona de conforto. Nós temos a tendência de estar, de uma certa forma, resistindo à mudança. E aí que se coloca o impasse. De um lado, as empresas, pela necessidade de estarem continuamente mudando seus processos. De um outro lado, nós profissionais resistentes à mudança. E aí o impasse se dá. Existe um livro chamado Gerenciamento na Velocidade da Mudança, de Daryl Corner, um livro muito interessante, onde o autor fala que uma das principais características na atualidade de qualquer profissional é a resiliência. O que é a resiliência dita pelo próprio autor? É a capacidade de sobreviver e a capacidade de nós nos adaptarmos à mudança e principalmente de abraçar as oportunidades que a mudança traz. E isso é um ponto que a zona de conforto não percebe, que a zona de conforto não permite que nós consigamos enxergar. Toda mudança tem uma oportunidade, só que pela zona de conforto, pelo momento em que eu estou, pela forma que eu já conheço do dia a dia, eu tenho a tendência de achar que toda e qualquer mudança é algo ruim. Mas a mudança traz uma oportunidade de melhoria para a empresa e para nós, enquanto profissionais. Mas olha que loucura. As empresas precisam melhorar. De um lado, a empresa precisando melhorar porque os modelos convencionais não funcionam mais. E de outro lado, nós, profissionais, com resistência à mudança, com a tendência de estar na zona de conforto. E isso deve ser levado em consideração quando você, gestor, ao implantar uma nova ideia, ou ao ter o pensamento de colocar um novo projeto em prática, nós precisamos entender que existe dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que imediatamente vão aceitar a ideia, e no outro extremo, aquelas pessoas que o tempo inteiro vão rejeitar ou não vão concordar com a ideia nova. Tem um livro chamado Muito Além da Hierarquia, de Pedro Mandelli, que ele coloca a curva de adesão a novas ideias. E esse é um ponto muito interessante, e pensem comigo, qual é a ideia principal do livro? Pense numa curva gaussiana, uma curva estatística. 15% da população, 15% do grupo de pessoas de toda e qualquer empresa, segundo este autor, aceitam logo uma nova ideia quando o gestor coloca. Aceitam logo um novo produto quando é colocado no mercado. São os chamados inovadores, aquelas pessoas que gostam de mudança. E essas pessoas facilmente irão aderir à nossa nova ideia. Um pouco mais do lado nessa curva, os próximos 35% são pessoas que não aderem de imediato à nova ideia. No entanto, logo que os primeiros 15% aderirem, eles também vão entrar e vão aderir. Eu chamo de os famosos Maria vai com as outras. Eles precisam que alguém experimente algo novo. A partir desta experiência dos primeiros 15%, eles aderem e concordam com a ideia. Então esses grupos não tem problema. O terceiro grupo na nossa curva, 15, 35, e os próximos 35 são aqueles que só aceitam se forem levados, se forem estimulados. E eu me permito dizer, se forem pressionados. São pessoas que naturalmente não gostam de mudança, que se não forem pressionados de alguma forma, se não forem desconfortados na sua zona de conforto, eles não vão sair, não vão aderir à nova ideia ou ao novo processo. Então é um grupo que nós, gestores, ao implantarmos uma nova ideia, temos que ter um cuidado muito grande com ele. Mas o pior de todos, nesta curva que eu coloquei para vocês, é à esquerda, os últimos 15%.
Então são 15 que aderem imediatamente à ideia, 15 os Maria vai com as outras, que os 15 primeiros aderirem à ideia também incluem, os outros 15 que com uma certa pressão da gestão vão aderir à ideia, e os últimos 15, que são aqueles que, mesmo pressionados, não irão aderir de forma nenhuma. Esses são os funcionários ou as pessoas que nós temos que ter uma atenção um pouco maior. No entanto, o autor deste livro, muito além da hierarquia, Pedro Mandelli, ele sugere algumas coisas que fazem com que a curva vire mais para a direita, ou seja, que haja uma aceitação maior logo no início que nós colocarmos uma ideia. Então ele sugere alguns pontos. Primeiro ponto é inspirar. O que ele diz? Ele diz que ao colocar uma ideia em prática na empresa, nem sempre as pessoas que vão conduzir o processo, que vão conduzir o projeto, precisam ser, na hierarquia, as pessoas mais altas, um diretor ou um gerente. Pode ser aquela pessoa que naturalmente é um líder e que consegue envolver um grupo maior de pessoas. E são essas pessoas que conseguem, segundo o autor, dar um tratamento mais adequado e fazer com que a curva vire mais para a direita, ou seja, que haja uma aceitação maior no início. Quais são as sugestões do autor, Pedro Mandelli? Primeiro ponto, assumir a comunicação informal. O que ele quer dizer? Há uma tendência natural nas empresas, principalmente na hierarquia entre gerente e seus subordinados, que a comunicação seja muito formal, em reuniões formais, através de encontros do dia a dia, mas nada informal. O que ele diz de informal? É uma conversa no cafezinho, é almoçar junto, é conversar sobre coisas que não sejam sobre a empresa, conversar sobre futebol, conversar sobre a família, perguntar como estão os filhos. Isso é comunicação informal. A partir do momento que o líder ou o gestor passa a fazer isso, ele cria um elo de ligação um pouco maior com a pessoa com quem ele está fazendo. O segundo ponto, ninguém segue quem trabalha muito. Essa é uma ideia que eu confesso para vocês, muito interessante, e no momento em que eu li ela pela primeira vez, quando eu li o livro, já há alguns anos atrás, me chamou muita atenção. Hoje as pessoas querem qualidade de vida. E qualidade de vida significa ter tempo suficiente para estar com a família, para brincar, praticar esporte. Então aquelas pessoas que trabalham 24 horas por dia, ou que dizem que chegam às 7 horas no escritório e saem às 10 horas da noite todos os dias, normalmente não são seguidos por muitos. Porque o modelo que nós temos, se esse maluco, se esse doido trabalha tanto, eu não quero ser que nem ele. Eu quero trabalhar muito no tempo entre o início do expediente até o final do expediente, mas eu quero ter vida. Eu quero ter tempo para minha família, eu quero ter tempo para os meus filhos. Então ninguém segue quem trabalha muito. Um terceiro ponto, que é muito interessante também, é ninguém segue morto. O líder precisa estar continuamente motivado, ele precisa transmitir confiança, ele precisa transmitir vontade de fazer as coisas, está claro nos olhos. Ninguém segue aquela pessoa que chega de manhã, bom dia, como estamos, de uma forma quase que mórbida. Nós precisamos, enquanto gerentes, enquanto gestores ou enquanto líderes, mostrar motivação, mostrar energia para fazer as coisas. A partir do momento que nós mostramos isso, as pessoas que estão perto de nós vão perceber e vão fazer isso também. Um último ponto, e aí sim eu também acredito muito nesse ponto, que é o seguinte: não adianta falar. Falar é importante, dar as orientações é importante, mas as pessoas, da mesma forma que as crianças, quem tem filho vai saber bem do que eu estou falando. Elas seguem aquela pessoa, o modelo, como que a pessoa se comporta. Então não adianta eu, enquanto gestor, dizer que o horário é importante, que começa às 8 horas da manhã, e eu todos os dias chegar às 10 ou chegar às 9. As pessoas não vão olhar o que eu digo, as pessoas não vão ouvir o que eu digo. Elas vão olhar o meu comportamento e a partir do meu comportamento, enquanto gestor ou enquanto líderes, eles vão me seguir. Então é muito importante isso. Tome muito cuidado, você gestor, muito cuidado, você líder. Tenha coerência entre o comportamento e o que você fala. As pessoas continuamente, da mesma forma como cliente, eu lembro muito dos meus filhos quando eu falo isso, elas estão continuamente olhando o nosso exemplo e nem sempre seguindo o que nós falamos. Um outro ponto muito interessante que o autor coloca, que é importante para que as pessoas tenham uma adesão maior à ideia, que é o que eu estou falando desde o início, é capacitar. O que é capacitar? Desafiar as pessoas a fazerem coisas que elas não estão preparadas. Porque assim as pessoas vão se forçar a buscar um conhecimento novo. Se o tempo inteiro nós dermos para os nossos subordinados
se o tempo inteiro nós demos para as pessoas que nos seguem atividades, ações que elas conseguem fazer facilmente, não há busca pelo novo conhecimento. Então o desafio é provocar o desconforto, fazer com que essas pessoas sejam provocadas a criarem algo novo, a desenvolverem algo pela qual elas não possuem o conhecimento. E isso vai provocar que eles, obviamente, busquem o conhecimento para não ficar para trás. E isso é um papel muito importante de todo e qualquer gestor. E o último, lembrem, a nossa curva, 15% aceitam logo, 35% Maria vai com as outras. Os outros 35% são pessoas que, de alguma forma pressionados, acabam aderindo, aceitando a nova ideia. Agora lembrem que existem os últimos 15% no outro extremo, que são aquelas que não concordam em hipótese nenhuma. O gestor, o líder, precisa olhar atentamente para esses 15%. Tentar fazer de tudo para que eles concordem e vão, de alguma forma, se engajar no novo projeto ou na nova ideia. Agora, você, gestor, se perceber que não há o que fazer, é muito importante confrontar a última conversa. O que é a última conversa? É aquela conversa que você vai chamar essa pessoa e dizer: meu amigo, nós já fizemos isso em relação ao projeto. Todas as pessoas da empresa estão aderindo ao projeto e eu percebo que você, de alguma forma, está resistindo. Esse projeto, você querendo ou não, ele vai estar presente na empresa. Então, por favor, ao sair dessa sala, eu gostaria muito de contar com o teu apoio para esse projeto. No entanto, se certifique se você tem a permissão para demitir. Por quê? A tendência dessa pessoa, mesmo dizendo que sim na sua frente, é não concordar e não aderir ao projeto. E aí você, como gestor, só tem uma coisa a fazer. Você precisa necessariamente demiti-lo. Pelo bem maior, pelo bem da empresa, pelo bem do projeto. Porque essa pessoa, de alguma forma, ela vai estar minando, ela vai estar colocando em risco todo o projeto que, se você, de alguma forma, elaborou o projeto, ele deve ser importante para a empresa. Ok? Aí eu lhe pergunto, para o seu sucesso profissional, você está sendo resistente à mudança? Ou você, enquanto gestor, está tendo dificuldades? Isso é muito importante. Eu acredito que, se nós, enquanto profissionais, não gostarmos de mudança, estarmos na zona de conforto, a nossa sobrevivência profissional está muito comprometida. Nós precisamos necessariamente aceitar um novo e deixar os nossos paradigmas de lado. Eu sei que é fácil falar e é muito difícil colocar isso em prática, mas tenham isso em mente, ok? Se você gostou desse vídeo, comente como um sim, faça algum tipo de comentário aqui embaixo, convide os seus amigos, compartilhe. Me sigam em outras plataformas como o YouTube, o Instagram ou no meu site equilibrenegocios.com.br. Mas principalmente, me ajude a elaborar os próximos vídeos. Quais são os temas que você gostaria que de alguma forma eu abordasse aqui, ok? Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.